E se alguém te perguntasse qual é o personagem mais cruel e psicopata da história de GTA? Um nome provavelmente pularia na sua cabeça. Trevor Phillips. O canibal, o torturador, a pura personificação do caos, certo? E se eu te dissesse que você tá errado? Enquanto todo mundo fica de olho no incêndio descontrolado que é Trevor, o verdadeiro monstro da franquia se esconde bem debaixo do nosso nariz, agindo nas sombras, com uma eficiência brutal que faz o caos de Trevor parecer coisa de amador. Hoje, a gente vai a fundo na história de GTA para provar de uma vez por todas por que a crueldade fria e calculista de Tony Cipriani o torna um vilão muito mais assustador do que qualquer psicopata impulsivo. A verdade sobre quem realmente usa a coroa de maior vilão da franquia é muito mais sombria e metódica do que a fúria que a gente conheceu em Los Santos. Para a gente entender melhor por que Tony Cipriani é o verdadeiro monstro, primeiro a gente precisa dar os devidos créditos ao seu principal concorrente. E que reputação. Trevor Phillips não é só um personagem, ele é um espetáculo. Desde a primeira vez que ele aparece em GTA V, esmagando a cabeça de Johnny Klebitz, o protagonista do aclamado The Lost and Damned, Trevor redefiniu o que significa ser brutal na série. A crueldade de Trevor é visceral, é explosiva e, acima de tudo, pessoal. Ele não mata porque alguém mandou. Ele mata porque se sentiu insultado, traído, ou, na maioria das vezes, só porque ele pode. Seus atos são um show de horror. A morte de Johnny não foi uma estratégia. Foi uma explosão de raiva por um comentário sobre sua vida pessoal. Foi puro ego ferido, resolvido com uma botina na cara sem um pingo de hesitação. Esse momento definiu o personagem para milhões de jogadores. O Trevor é uma força da natureza, um furacão de metanfetamina e ressentimento. Seus crimes se acumulam rápido, um mais perturbador que o outro. Ele comanda sua própria operação de tráfico, a Trevor Phillips Enterprises, tratando seus parceiros com uma mistura bizarra de lealdade e ameaças de morte. Ele tortura um homem inocente, Ferdinand Kerimov, não só para extrair informações, mas porque a situação o diverte, transformando um ato de pura brutalidade em um comentário sádico sobre a hipocrisia do governo. Trevor é canibal e entrega vítimas para um culto altruísta no topo do Monte Chiliad. Ele tem problemas de abandono tão sérios que sequestra a esposa de um chefe do cartel, Patrícia Madrazo. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. Then he kind of got a little angry. So I admit, I kind of got a little angry. Did you kill him? What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh, fuck. But I did kidnap his wife. Oh, no. E desenvolve uma dependência emocional e doentia bizarra por ela. A violência de Trevor é caótica e imprevisível. As cenas em que você assume o controle dele ou encontra no meio do nada usando um vestido, cercado de corpos, se tornaram icônicas. Elas mostram que a violência dele não tem um botão de liga e desliga. Ela está sempre ali, pronta para explodir. Seus acessos de raiva o levaram a massacrar famílias inteiras, como os irmãos O'Neill, por uma simples disputa de negócios. Ele queimou a fazenda deles, caçou um por um e não mostrou remorso algum. Para Trevor, era só mais um dia normal. A psicologia por trás dele é complexa. Ele é um produto de abuso e abandono, desde que o pai o deixou em um shopping, que Trevor prontamente incendiou, até a sua mãe manipuladora. Essa dor se transforma numa necessidade desesperada por lealdade, que, quando quebrada, resulta numa violência absurda. Ele se importa com Michael e Franklin, do seu jeito torto, mas esse carinho está sempre a um passo de virar uma fúria assassina. É fácil, então, apontar para o Trevor e dizer que ele é o mais cruel. Seus crimes são mostrados em alta definição, com um humor sombrio que os torna ainda mais perturbadores. Ele é a personificação da liberdade sem consequências que muitos jogadores buscam em GTA. Ele é como nós, jogadores, nos comportamos. E é exatamente por isso que a gente está olhando na direção errada. A crueldade do Trevor, por mais chocante que ela seja, é barulhenta e chamativa. É a crueldade de um indivíduo fora de controle. Mas e se a verdadeira maldade não for o caos, e sim a frieza? E se o maior monstro não for a explosão de raiva, mas o ato silencioso de apertar um botão que apaga vidas por um trocado? E é aqui que entra Tony Cipriani. Para muitos jogadores, principalmente os que chegaram na franquia com GTA 4 e 5, o nome Tony Cipriani pode não ser tão familiar. Ele é o protagonista de GTA Liberty City Stories, um jogo de PSP lançado em 2005. A história dele se passa em 1998, antes dos eventos de GTA 3, onde ele aparece como um capanga da família Leone. E é nessa relativa obscuridade que sua monstruosidade floresceu. À primeira vista, Tony parece só um mafioso comum. Ele volta para Liberty City depois de anos escondido por ter matado um cara a mando do seu chefe, Salvatore Leone. Ele é leal, busca respeito e quer a aprovação de duas figuras, Salvatore e sua própria mãe.
que o despreza. Diferente de Trevor, que é chefe de si mesmo, Tony é um soldado. Ele não age por impulso, ele age por ordens. E é essa obediência cega que o torna tão perigoso. A crueldade de Tony não é explosiva, é metódica e terrivelmente funcional. Vamos analisar seus crimes, que superam os de Trevor, não em show, mas em pura escala e frieza. Um dos atos mais sádicos de um protagonista de GTA acontece na missão Dead Meat. O dono de um açougue, Giovanni Casa, se recusa a pagar uma taxa de proteção para a mãe de Tony. Pior, a mãe de Tony vive o comparando com Casa. Com o ego ferido, Tony não só intimida o cara, ele o persegue, o mata com um machado, e a crueldade não para por aí. Tony pega o corpo de Giovanni, o esquarteja e o moe, transformando em linguiças, que são vendidas aos clientes do açougue. Vamos parar e pensar nisso. Trevor é canibal, mas ele come seus inimigos por loucura. Tony comete um ato de canibalismo forçado em massa, não por fome, mas para agradar sua mãe tóxica, que odeia ele. Ele não mostra remorso, é apenas uma tarefa a ser concluída. Mas por mais horrível que isso seja, empalidece perto da obra-prima de crueldade de Tony Cipriani, a destruição de Fort Staunton. Na missão Bringing the House Down, o magnata Donald Love encarrega Tony de limpar a área de Fort Staunton, que estava no caminho dos seus planos imobiliários. A solução não é uma guerra de gangue. A solução dada por H-Ball é uma bomba. Tony pega uma van cheia de explosivos e a planta nos túneis do metrô sobre o distrito. Ele aciona o detonador e o resultado é catastrófico. Quarteirões inteiros são reduzidos a escombros. Prédios desabam. Incontáveis civis inocentes morrem naquela explosão. Pessoas que estavam em seus apartamentos, nos escritórios trabalhando, ou andando na rua. Todas são aniquiladas. E por quê? Para que Donald Love pudesse comprar o terreno barato. Pelo seu papel nesse ato de terrorismo em massa, Tony Cipriani recebe um pagamento de $5.000. $5.000. Esse é o ponto. Trevor, em sua maior fúria, nunca cometeu algo dessa magnitude. As vítimas de Tony naquela explosão são incontáveis, pois um distrito inteiro foi varrido do mapa. Foi um genocídio localizado, executado não com raiva, mas com a frieza de um contador. Foi um assassinato em massa, por motivos puramente financeiros. A lista de crimes de Tony continua. Ele participa de um programa de TV, onde mata pessoas por esporte, chamado Slash TV. Ele mata o prefeito de Liberty City, Roger C. Holt, durante sua corrida matinal, simplesmente porque Salvatore mandou. Ele é uma máquina de matar eficiente, um cão de ataque que não questiona a moralidade de suas ordens. Ele a segue. Agora a diferença entre Trevor e Tony fica mais clara. Não é só quem é mais louco, mas qual tipo de mal é mais perverso. A crueldade de Trevor é de um psicopata. É quente, é emocional, é impulsiva. Sua violência é uma performance, é um espetáculo de dor. Ele quer que você veja sua loucura. Seus crimes, por mais horríveis, são sobre ele. Ele é um incêndio florestal. É destrutivo, aterrorizante, mas é caótico e sem um plano maior. A crueldade de Tony, por outro lado, é de um sociopata mercenário. É fria, é calculista e sem emoção. Ele não mata por prazer, ele mata porque é seu trabalho. A explosão de Fort Staunton não foi um ato de raiva, foi uma transação comercial. As vidas perdidas não eram de pessoas para ele, eram danos colaterais numa planilha. Ele é uma geleira, silenciosa e implacável, esmagando tudo que aparece em seu caminho. Não por maldade, simplesmente porque está no seu caminho. O que é mais assustador? Um homem que grita e quebra tudo? Ou um que comete um ato de terror em massa e vai para casa jantar como se nada tivesse acontecido? A violência de Trevor é um ataque agudo. A de Tony é um câncer, crescendo silenciosamente até destruir tudo. Trevor, em raros momentos, mostra vislumbres de um código moral distorcido. Ele tem linhas que não cruza, por mais tortas que elas sejam. Tony não tem essas linhas. Sua única lealdade é para com a hierarquia. E mesmo essa lealdade é uma ferramenta para sua própria ascensão. Ele é um personagem que não evolui. Ele apenas se torna mais eficiente em sua brutalidade. No Tribunal da Crueldade de GTA, Trevor Phillips é o réu que todo mundo acusa. Ele é barulhento e sua insanidade é inegável. Mas enquanto o júri se distrai com o espetáculo, o verdadeiro arquiteto do mal, Tony Cipriani, assiste tudo em silêncio.
Trevor pode ser o psicopata que assombra nossos pesadelos, mas Tony é o sociopata que reestruturou uma cidade sobre uma fundação de ossos. Um homem que cometeu o ato de terrorismo mais devastador da história da franquia, por uma quantidade ridícula de dinheiro. Sua crueldade não é uma falha de caráter, é sua principal fundação. A verdadeira medida do mal não está no volume dos gritos, mas no silêncio que se segue depois da destruição. E nesse quesito, ninguém em GTA é mais silencioso e mortalmente cruel do que Tony Cipriani. Na parte do silencioso, talvez o Cloud. Mas essa é a nossa análise. Quem você acha que é o personagem mais cruel de GTA? É o caos de Trevor ou a frieza de Tony? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou dessa análise do universo GTA, não se esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo.